Pessoal, bom dia. A gente vai estar dando início nessa aula, tá? Vou estar utilizando o quadro mesmo. A gente está estudando o conteúdo de hoje, tá? Na última aula eu não consegui terminar a aula. Até na quarta-feira eu não consegui dar aula para vocês. Porque minha filha estava doente, eu tive que ficar com ela no hospital. E aí é o seguinte... Não ficar com ela no hospital, não. Tive que fazer consulta com ela. E aí a gente viu somente a primeira parte de gráficos lineares, como que constrói gráficos. Vocês já devem ter estudado gráficos em matemática, provavelmente, no 8º ano, 9º ano. E no início desse ano, vocês podem, talvez estarão dando continuidade, mas como eu falei na aula que eu ministrei para vocês na semana passada, essa parte de matemática geralmente está vinculada aos tipos de funções. Então, vocês vão estudar os tipos de funções e, passo a passo, vocês vão se aprofundando no estudo de gráficos. No nosso caso, no nosso contexto aqui, o que nós vamos estar fazendo? O nosso foco é estudar as relações físicas, as relações naturais que envolvem matemática, que, por sua vez, são muito explicadas quando nós estamos estudando física, e o gráfico, ele resolve muita coisa para a gente, vai nos passar muitas informações. Por isso que a gente está estudando essa parte inicial que fala sobre gráficos, tá? A página é a página 24. E aí, continuando a partir do ponto que a gente parou, a gente ia começar a ver a variação linear. O que é a variação linear? Que é o primeiro ponto que a gente vai estar abordando hoje. Bom, primeira coisa, vocês já devem ter visto que, quando nós estudamos física, a palavra variação é uma palavra que volta e meia está aparecendo. Primeiro, vocês estudaram provavelmente no ensino fundamental velocidade média. E lá vocês viram que a velocidade média é a variação da distância com relação ao tempo, ou ΔS sobre ΔT. Aqui vai ser bem parecido, mas nós vamos fazer algumas adequações ao invés dessa fórmula aqui, tá? Espero que o pessoal de casa esteja vendo bem. Tá? Bom, eu não vou desenhar todas as coisas que vão aparecer na apostila, então por isso que eu peço que vocês estejam com o material em mãos, tá? Página 24, novamente. E aí eu vou ler algumas coisas com vocês, eu vou pedir para vocês olharem na apostila algumas coisas. Como eu não vou estar utilizando o computador, igual estava antes, aí eu peço que vocês façam, sigam essas dicas para a gente poder fluir melhor a visualização, tá? Claro que no computador fica mais fácil, porque aí vocês têm que olhar para onde eu estou apontando, teoricamente, né? Mas vamos lá. Vejamos a seguir uma situação em que o gráfico representativo da relação entre duas grandezas é linear. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou pedir para o pessoal colaborar ali fora. Tá cansada, né? Ela que coisa na valor. Vamos lá. Então, nós vamos ter na página 24 uma tabela que relaciona duas grandezas. Uma é a grandeza distância, dada em quilômetros, e a outra é a grandeza V, de valores em reais. Isso aqui está relacionado com táxi.
No segundo parágrafo da página 24, nós temos assim: suponha que um dia de chuva, já ensopado, um transeunte, uma pessoa resolva pegar um táxi para retornar à sua casa. O taxímetro indica que a bandeirada custa R$10 e o quilômetro rodado R$4. Considere a distância D, em quilômetros percorrida pelo táxi, igual a gente vê na tabela ao lado. Então, nós temos, se a pessoa entrou no táxi, ela paga R$10. A cada 1 quilômetro vai aumentando R$4. Então, 1 quilômetro rodado, R$14. 2 quilômetros, 18. 3 quilômetros vai para 22. E assim sucessivamente. Tá? Percebam que há uma diferença agora das tabelas com a tabela da aula passada. Na aula passada, a gente viu que as tabelas começavam o quê? O primeiro valor sempre era 0. Então, os dois eram zeros. Tanto o valor inicial quanto o resultado inicial eram zeros. Aqui não. Aqui o primeiro valor é 0, mas o valor relacionado a ele é diferente de 0. No caso, R$10. Entrou no táxi, você já tem que pagar R$10 só por ter entrado no táxi. Claro que, na prática, não funciona bem assim, mas em termos matemáticos, tá? Em termos de relação matemática, é assim que de fato funciona. Se você vai pegar um táxi, entrou nele, você já tem uma taxa mínima que você paga. Ah, eu vou andar, sei lá, 50 metros. Não tem problema, você vai pagar aquela taxa mínima, tá bom? Bom, página seguinte, nós vemos o gráfico. Na página 25, nós vemos o gráfico bem interessante. Ó. Diferente dos gráficos que a gente viu até agora, eu vou até desenhar ele aqui só para explicar para vocês. Olha só. Os gráficos das últimas aulas começavam aqui, ó. O gráfico começava a partir do 0 e depois ele fazia o que tinha que fazer. Mostrar para a gente as informações que precisava. Na aula de hoje, nós vamos ver gráficos que não começam do 0. Eles começam de um valor diferente de 0. No caso aqui, de R$10. Ó. Então, entrou no táxi, R$10. Depois de 1 quilômetro, R$14. E assim, ele vai crescendo de acordo com os valores da tabela. Tá? Generalizando, na última aula, a gente viu o quê? Que os gráficos eram obtidos a partir de expressões dessa forma aqui, ó. A vezes X. E para a gente agora, não. As fórmulas, ela vai ter uma coisa um pouco maior. Que nesse caso vai ser esse aqui, gente, ó. Deixa eu abrir aqui o computador, que eu acho que no computador vai ficar melhor para vocês visualizarem. Eu não estou gostando do que está aparecendo na câmera, não é porque é minha cara não, tá? É porque acho que não fica tão legal para vocês que estão em casa, a gente relacionar. Vou só abrir aqui o gráfico para vocês. Rapidão aqui. Vou abrir aqui a apostila digital só para vocês verem. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês lá, tá? Pronto, ó. Agora vocês estão vendo aqui o que a gente viu na última aula. Esse aqui foi o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o gráfico. Ó. Podem ver aqui.
nós temos a distância em quilômetros e os valores em reais. Então, ele relaciona para a gente todos os valores, tá? E aqui embaixo, ou na outra página do material de vocês, vocês vão encontrar aqui o gráfico dos valores em reais com a relação dele com a distância em quilômetros. Ó. Percebam que o gráfico não começa mais do zero, tá? Ele vai começar com um valor diferente de zero. Ou seja, entrou no táxi, valor mínimo R$10. 1 quilômetro depois, vai para 18. 2 quilômetros vai para... 1 quilômetro vai para 14, 2 quilômetros vai para 18, 3 quilômetros para 22, e por algum motivo o cara que fez esse gráfico, ele poderia ter colocado os números que a gente precisa e não os outros números, né? Você percebe que ele deixou oculto justamente os valores que a gente precisaria, que no caso seria os 10, depois 14, depois 18 e assim sucessivamente, tá? Generalizando, vocês vão encontrar aqui embaixo, deixa eu mudar a cor aqui, eu vou pegar um vermelho, a fórmula geral para esse tipo de gráfico. E lá em matemática, vocês vão estudar isso como sendo uma função do primeiro grau. Então, as funções do primeiro grau terão essa característica. Vai ser a variável dependente igual a b mais a vezes a variável independente. Ou seja, y igual a b mais ax. Lá na matemática, para ser mais preciso, vocês vão encontrar a fórmula dessa maneira aqui, ó. Y igual a ax mais b, tá, pessoal? Lá na matemática vai estar assim. Y igual a ax mais b e não b mais ax, ao contrário. É porque na física, como a gente vai estudar em movimento uniforme daqui a algumas aulas, a distância é a distância inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é uma função desse mesmo formato aqui, ó. Y igual a b mais a vezes x, tá? Em que o y é a distância inicial é o b, a velocidade é o a e a variável x é o tempo, tá? Então, existe uma relação matemática aqui que a gente vai estar abordando entre as grandezas. Mas e a variação linear, que é o que de fato é proposto no início da aula, né? Está até aqui no quadro, que eu escrevi no quadro lá. Gente, a variação linear é o quanto o valor está modificando com relação às grandezas que aparecem. No caso, a variação linear é essa inclinaçãozinha aqui, ó. É esse azinho que aparece na fórmula. Esse cara aqui é a variação linear. E ele fica definido como sendo ΔY sobre o ΔX. E o que seria esse ΔY sobre ΔX? Bom, ΔY sobre ΔX é o que, de fato, a gente já aprendeu a fazer no ensino fundamental. O ΔY, ele é o y final menos o y inicial, dividido pelo ΔX, que é x final menos x inicial. Esses são os valores de variação. O índice A, ou a letra A que aparece na fórmula, ele é chamado de inclinação da reta, e a letra B que aparece na fórmula é chamado de coeficiente linear. Bom, aqui temos um exemplo, tá, resolvido aqui, e na verdade eu até conversei sobre isso com vocês na última aula, antes de interromper a gravação do vídeo, tá? Mas vamos para os exercícios, nós vamos fazer o exercício 15 e o exercício 16 que aparecem aqui. Vou tentar fazer eles antes do intervalo, que é 10 horas, né? Tem meia hora para fazer. E aí, após o intervalo, a gente vai estudar, deixa eu ver aqui, os gráficos não lineares, tá? Vamos voltar aqui em cima, ó. Vamos começar com a questão 15. Eu vou tirar daqui e vou... Deixa eu ver. Como a gente vai ter que construir o gráfico, eu vou desenhar ele aqui mesmo. Que eu acho que vai ser mais simples para mostrar para vocês o desenho, tá? Depois eu faço Quando for aula só de cálculo, sem desenho, aí eu faço no quadro, que vai ser melhor para vocês visualizarem, tá? Como aqui tem que fazer desenho, fazer reta, o gráfico tudinho, vai ficar mais simples eu mostrar para vocês aqui no computador, tá bom? Olha só, a questão 15 fala o seguinte, ó. A central de tratamento de esgoto de uma cidade monitorou a vazão de esgoto que entra no reservatório por minuto. A tabela a seguir mostra os valores obtidos. Então,
inicialmente entra 1 metro cúbico. Depois de 10 minutos, 5. 20 minutos, 9. 30 minutos, 13. 40 minutos, 17. Observe que o valor inicial é 1. E aí ele vai aumentando de 4 em 4. Ó. Daqui para cá aumentou 4. Daqui para cá somou-se 4. Sempre de 4 em 4. Ele pede para a gente construir inicialmente o gráfico da vazão com relação ao tempo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma reta. Vou desenhar aqui o eixo X e o eixo Y. Ó. Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo X. Os valores que eu preciso anotar aqui, ó, são o seguinte. Para o eixo do tempo aqui, eu preciso colocar os valores 0, 10, 20 até o 40. Então, eu venho aqui, ó, o 0 é sempre aqui no início, tá? Esse primeiro aqui. Depois eu venho aqui e coloco o 10. Depois o 20, o 30 e o 40. Pronto, 10, 20, 30 e 40. Já no eixo do volume, ou melhor, da vazão, que é o eixo Y, eu vou colocar os valores 1, 5, 9, 13 e 17. 1, 5, 9, 13 e 17. Depois disso, é só conectar os valores. Ó. Eu vou pegar aqui essa seta aqui. Não vai deixar... Eu vou fazer reto, tá, pessoal? Mas vocês podem utilizar pontilhado. E que não dá para fazer pontilhado aqui, só lá no Paint. Olha só. Vou ligar aqui esses dois. Vou ligar o... Melhor, isso aqui tá errado, né? O 10 se conecta com o 5, de acordo com o resultado. O 20 com o 9, então vou subir aqui o 20 até o 9. O 30 com o 13. E o 17 vai se ligar com o 40. Bom, era para estar perfeitinho aí, mas eu não vou conseguir reproduzir perfeitamente. Ó. Então, aqui, ó. Aqui nós temos o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Depois é só você fazer uma reta por eles. Vou trocar aqui, vou colocar azul. E aí, pessoal, se eu tivesse feito bonitinho, né, apesar de ser uma reta aqui que dá para fazer, era só passar por todos os pontos. Se você usar uma régua, tá? Ou se eu tivesse um outro programinha aqui para fazer esse desenho, daria para fazer e ele passaria por cima dos 5 pontos consecutivos, tá? Então, é isso aí. Alguma dúvida na construção do gráfico? Qualquer coisa é só mandar aí no chat, eu vou falar, tá? Vamos voltar aqui. Letra B, ele pede para a gente determinar a inclinação do gráfico e o que ele significa nesse contexto, tá? Agora eu vou pegar aqui na letra... Como a letra B e a letra C é um cálculo que precisa ser feito, eu vou fazer ele no quadro aqui, tá? Então, deixa eu cancelar aqui. Vamos voltar aqui para o quadro. Eu vou estar fazendo ele com vocês. Espero que vocês... Deixa eu dar uma configurada aqui, para ver se vai melhorar a resolução do vídeo.
Acho que não, né? Ficou muito melhor do que estava, não. Então, na letra B, tá, pessoal? Na letra B dessa questão, a gente precisa calcular a variação do y das grandezas, tá? Como que eu faço o cálculo dessa variação? É simples, ó. Na letra B, eu preciso calcular o A, o Azinho da fórmula, que nada mais é do que o delta Y sobre delta X. No contexto dessa questão, o delta Y, na verdade, é o delta V, que é a vazão do esgoto. E o delta X é o delta T, na verdade, que é o tempo. Aí a gente tem inúmeras formas de se fazer, mas o processo mais simples e o ideal para vocês fazerem é o seguinte: vai ser o valor final menos o valor inicial, tanto do tempo quanto da vazão do esgoto. Qual que é o valor final da vazão do esgoto? De acordo com a tabela, o valor final é 17. E o inicial é 1. E do tempo, o valor final é de 40 minutos e o inicial é de 0 minutos. 17 menos 1 dá 16 sobre 40. Aí eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo, só uma dica. E aí a inclinação vai ser igual a quanto? A variação vai ser 16 dividido para 4, que dá 4. 40 dividido para 4, que dá 10. Poderia simplificar por 2 também, tá? Ou por 8 aqui, mas eu prefiro fazer assim porque 4 dividido para 10 é só colocar 0,4. Então, esse é o valor da variação. E o que ele significa? 0,4 metros cúbicos por minuto. Então, o que significa isso? Significa dizer que está vazando 0,4 metros cúbicos de merda a cada minuto. Tá? É isso que significa nesse contexto, tá? Então, significa simplesmente isso. Deixa eu dar uma baixada aqui na câmera. Para vocês verem aí. Pessoal de casa, conseguiu copiar aí, pessoal? Sim.
Bom, então vamos para a letra C agora. Ele pede na letra C que a gente escreva a expressão matemática que representa a relação entre o volume, né, a vazão de esgoto e tempo. Então, como que eu faço? Primeiro, observem que a expressão matemática é essa aqui, ó. Y é igual a B mais a X. Só que para o nosso contexto, ao invés de Y, a gente tem que usar qual? V igual a B mais A vezes o tempo. Então, a gente tem que usar essa outra fórmulazinha aqui, que não é tão especial assim, é só a gente substituir os valores. Ó. Então, vindo aqui, ó, qual que é o valor de B? Lembrem-se que o valor de B, como a gente havia visto aqui, ó, o valor de B é o valor inicial. É esse valorzinho que apresenta aqui para a gente, ó, inicialmente no gráfico. Se vocês observarem, o valor inicial aqui é 1, tanto no gráfico quanto na tabela. Ó. O valor inicial é 1 metro cúbico. Ou seja, aqui vai ficar 1 mais o valor de A, que foi calculado aqui na letra B, então A, que é 0,4, vezes o tempo. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da expressão. Para escrever um pouco mais bonitinho, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a letra. Então, vai ficar assim, ó. V igual a 1 mais 0,4 vezes o tempo. Essa aí é a fórmula que a gente vai estar adotando. Letra C, tá, gente? V igual a 1 mais 0,4T. Copiem, que aí a gente vai fazer a questão 16. Para a gente finalizar essa primeira parte da aula. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Bruno. Bruno está no médico, sim. Beleza. Caio. Presente. Carlos. Fábio. Presente. Gabriel de Souza. Gabriel Reinaldo. Presente. Giovana. Isaac. Presente. Isabela. João Rafael. Liliana. Presente. Lorena. Luiz Henrique. Marco Aurélio. Maria Eduarda, Paulo Henrique, Rodrigo, Presente. Sofia, Thales, Presente. Vitor, Presente. Wallace. Presente. Beleza. Então, chamada feita. Vamos lá. Agora vamos para a questão 15, tá, gente? Melhor, 16. Vou fazer aqui na apostila também por causa do gráfico, tá? Ó. O gráfico a seguir representa a relação entre a posição S de um avião em função do tempo
durante uma viagem entre duas cidades. Então, vocês podem ver aqui no gráfico ó, a posição, tá? Em relação ao tempo. Tempo aqui e posição aqui, tá bom? E aí ele já indica para a gente, entre parênteses, que a posição está em quilômetros e o tempo está em horas. A pergunta é, letra A, qual é a posição inicial do avião? Então, a posição inicial do avião está aqui, ó, nesse ponto aqui, entre o intervalo de 0 até 200 quilômetros. Se você observar na apostila, esse valor está mesmo no meio, correto? Está mesmo no meio entre o 0 e o 200. Então, nesse caso, a posição inicial é 100. Quilômetros. Kennedy, só uma pergunta nessa daí. Sim? A posição inicial dele é 100 km significa como se 100 fosse um marco no mapa ou é a distância que ele já percorreu? Não. A posição inicial é quando você começa a contar. Vamos supor que o ponto de referência seja aqui a cidade, mas o teu carro está lá em Cuiabá. Então, a posição inicial do teu carro não é 0. É 200 e poucos quilômetros, que é a distância daqui para Cuiabá. Então é um marco mesmo. Tá certo. Obrigado. Beleza. Existe essa diferença. E ainda tem outro detalhe, tá, pessoal? Por exemplo, se o sentido positivo é de Cuiabá, por exemplo, para Pontes Lacerda, e o negativo é sentido positivo, Cáceres a Pontes Lacerda, e o negativo de Cáceres a Cuiabá, e o carro, por exemplo, está lá em Cuiabá, então ele vai estar a menos de 200 e alguma coisa de quilômetros. Porque lá é o ponto negativo, está no lado negativo. Se o carro tivesse, por exemplo, lá em Poço Esperidião, a uns 100 quilômetros mais ou menos daqui, acho que é 100, né? Então daria 100 positivos para lá, tá? Então existe essa diferença dos dois. Essa relação é importante lembrar. Bom, então essa é a posição inicial. Aí ele fala o seguinte, ó, a letra B. Qual vai ser a velocidade desse avião? Ou melhor, a velocidade desse avião permaneceu constante durante as 6 primeiras horas. Ele pede para a gente justificar. Bom, como o gráfico é uma reta, pessoal, então a gente pode dizer que a velocidade é constante, tá bom? Porque o gráfico é uma reta. Ele permaneceu com a mesma velocidade. Se o gráfico estivesse fazendo curvas, subindo e descendo, então não seria constante, tá bom? Então, sim, é constante, porque o gráfico é uma reta.
Deu para entender, pessoal? Deu, Maria? Aí na letra C, gente, ele pede para a gente calcular a velocidade desse avião. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui da tela aqui do computador e vamos fazer um quadro lá. Como eu mencionei com vocês, agora vai ter cálculo. Então aí eu vou fazendo um quadro para vocês verem. Ó, aqui é interessante porque basicamente o que a gente vai mudar aqui, ó, é o seguinte: o nosso A aqui, ele vai ser relido na letra C como sendo a velocidade. Eu vou calcular a velocidade do avião. E aí, como é a velocidade do avião, vocês podem ver que era a posição, certo? Posição dividido pelo tempo. Então, eu vou trocar só as letras aqui. Nesse caso, deixa eu colocar aqui de novo, né? Delta Y sobre delta X. Então, aqui vai ser posição sobre o tempo. Nós só vamos mudar as letras. Aqui vai ficar a posição menos a posição inicial. E aí, eu olho no gráfico. Eu vejo no gráfico os valores que ele me traz. Ó. Vejo que a posição final não é de 800 quilômetros, tá, gente? A posição final é de 700 quilômetros, que está entre 600 e 800. Então, a posição final é 700. A inicial é 100, como a gente havia visto anteriormente, tá? E o tempo, ele vai de 0 a 3 horas. Ou seja, o tempo final é 3 horas e o tempo inicial é 0 horas, tá? E aí é só a gente efetuar a subtração. 700 menos 100 dá 600, dividido por 3. Nesse caso, vai dar 200 quilômetros por hora. Então, esse avião está até devagar, né? Ele está percorrendo aí 200 quilômetros por hora. A uma velocidade de 200 km por hora, tá bom? Aí, pessoal, a primeira parte da nossa aula a gente vai encerrar agora. Para vocês que estão em casa, eu não vou interromper a gravação, tá? Vou deixar já gravando. Vocês nem precisam sair. Deixa aí, quando for 10h20, que acabar o intervalo, e vocês retornam, tá bom? Eu vou só mutar aqui para não ficar com barulho. E aí, 10h20 a gente retorna, porque falta 1 minuto aí para tocar o intervalo. Já vai tocar, tá bom? Então, eu aguardo vocês daqui a pouco.
Oi, pessoal de casa, pessoal daqui da sala. Vamos retornar aqui a nossa aula. Como a gente acabou de ver, vemos a variação linear, os gráficos lineares agora há pouco, né? Na aula passada a gente viu os lineares, que basicamente é quando começa do zero ali bonitinho. A variação linear a gente já tem ali uma mudança dos valores. Não que não exista variação linear quando o gráfico é linear, tá? Existe sim, continua valendo essa mesma regra, tá? Mas agora a gente vai ver os não lineares, que são gráficos de várias formas distintas. Eu vou mostrar na apostila porque tem gráficos e tem tabelas, aí vai ficar mais simples de eu mostrar, mas toda hora que tiver que fazer cálculo, aí eu vou para o quadro mostrar para vocês, tá? Então vamos abrir na página 28 agora. E aí nós vamos introduzir, então, o conceito de gráficos lineares, não lineares. O primeiro que vocês podem ver aqui, ele vai dar um primeiro exemplo, que é como calcular a área de uma circunferência, que é dado pela expressão πr², como vocês podem ver na página 28, tá? No estudo de fenômenos físicos, a maior parte das relações matemáticas, pessoal, não são lineares, são relações de várias formas distintas que não são lineares. Podem ser relações quadráticas, ou seja, π elevado ao quadrado, pode ser relações dentro de raízes, dentro de frações, com vários tipos de potências diferentes, com senos, cossenos, e muitas outras, como logaritmos, e outros tipos de funções que no decorrer das aulas a gente vai fazendo. É porque quando a gente pega para falar de um assunto, geralmente dá um branco, né? Mas é assim mesmo. A gente tem vários tipos de funções diferentes, vários gráficos diferentes. Lembre-se, gráfico e tabelas estão relacionados com funções. Claro que nem todas as tabelas e gráficos têm uma função bonitinha para ser mostrada para a gente. Mas a maioria que nós estudamos tem, tá bom? Porque isso facilita um pouco a nossa vida como estudante. Mas vamos lá. A relação matemática entre a grandeza área e raio de uma circunferência não é uma grandeza linear. Como vocês podem ver aqui na tela, a área é πr². Deixa eu fazer um pouco maior aqui. A área é igual a π vezes o raio da circunferência elevado ao quadrado. E essa grandeza não é linear, justamente porque o raio está elevado ao quadrado. Tá bom? Linear não pode estar elevado ao quadrado. Bom, para obtermos o gráfico, nós vamos produzir uma tabela considerando que o π vale 3 igual a 3, tá? Nós não vamos usar π igual a 3,14 como comumente é utilizado. Isso só para facilitar o cálculo e a visualização do gráfico. Se vocês notarem aqui, ó, vou pegar esse aqui, quando o raio é 0, a circunferência vai ter área igual a 0. Quando o raio for 1, 1 vezes 3 dá 3, e aí 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, tá? Lembre-se que a fórmula é πr², então é 3 vezes o raio ao quadrado. Quando o raio é 2, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12. E assim sucessivamente nós temos todos os valores. Montando o gráfico, nós vamos perceber que não passa uma reta pelos 3 pontos. Ó. Quando o raio é 1, o valor aqui é 3. Ó. Quando o raio é 2, o valor é 12. Quando o raio é 3, o valor é 27 para a área. Tá? Esses são os valores aqui dos pontos. Bom, se vocês perceberem, existe uma acentuação na curva. Não é uma reta. Tá? Toda vez que nós tivermos um gráfico, uma função mais precisamente, que a variável está elevada ao quadrado, uma delas, então esse gráfico provavelmente é uma parábola, tá? Vocês vão aprender matemática como função do segundo grau, se já não viram ainda, tá? Então vocês vão ver a função do segundo grau,
que é parecida com uma equação do segundo grau, tem a mesma fórmula, mas em vez de ser igual a zero, é y ou f de x igual àquela ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso aqui, ó, é πr ao quadrado. Então, significa que o azinho do ax quadrado é o π, e o b e o c são zeros, por isso que eles não aparecem aqui, o restante da fórmula, tá? E o x, naquele caso, é o r. Uma grandeza do segundo grau pode ter várias características. Uma delas é y igual a ax quadrado, que é a mais simples de toda nesse contexto, tá? Esse gráfico vai passar na origem, como a gente já aprendeu, que passa na origem quando não tem o b nem o c, e a fórmula é essa expressãozinha bonitinha aqui, ó, y igual a x mais b. O gráfico é chamado de parábola, ele vai fazer essa curva. Na matemática, a parábola vai ter esse formato aqui, ó. Você vai ter lá o plano cartesiano, ele vai ter formando o U completo. Por que na física geralmente não tem? Lembre-se que a maioria das variáveis independentes, ou seja, o xzinho, geralmente não pode ser considerado com valor negativo, na maioria das grandezas físicas. Então, por isso que nos gráficos da física, geralmente, pode ser que nem todos, tá? Mas a grande maioria não considera a parte negativa, que seria essa região aqui, o lado esquerdo do y, tá? Por isso que não aparece. Por quê? Porque justamente nós não levamos em consideração, a maior parte, né, das grandezas não leva em consideração o lado negativo dos seus valores, tá? Bom, em seu curso de física, ou seja, nas nossas aulas de física, nós vamos encontrar diferentes tipos de relações matemáticas entre duas grandezas. X e Y, V e T, S e T, A e R, como a gente está vendo aqui da área do círculo, e várias outras, tá? Por exemplo, quando uma grandeza cresce, a outra decresce. É o caso do gás mantido no recipiente de temperatura constante. Quando o seu volume diminui, a pressão aumenta, tá? Então, aqui nós temos um gás, nós temos aqui o mercúrio, né? Hg é mercúrio em química, né? É isso? Ou vocês não lembram? Vocês estudaram química ainda? Vocês não decoraram a tabela periódica? Bom, então, nós temos aqui gás, nós temos o mercúrio, e aí, quando o volume do gás diminui, a pressão aumenta, tá? O ar empurra o gás para baixo aqui. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, e a fórmula está aqui na outra página, na página 30. Lá no finalzinho, ó. A pressão é inversamente proporcional ao volume do gás. Essa constante K, que é um Kzinho aí com a letrinha um pouquinho diferente, é um K um pouco diferente, é denominada constante de proporcionalidade, tá? Então, a gente tem isso aí, uma relação interessante entre a pressão e o volume, que nós vamos estudar com mais veemência no segundo ano do ensino médio, tá, gente? Então, no segundo ano do ensino médio, a gente vai ver, tá, a relação entre pressão e volume. Alguma dúvida até aí? Pessoal de casa também? Deixa eu ver como é que está o pessoal de casa. Bom, aí a gente vai ter um exercício aqui já resolvido, na página 30, eu vou explicar ele para vocês, e em seguida a gente vai fazer as questões 17 e 18 para encerrar a nossa aula, tá? Olha só. A posição de um carro de Fórmula 1, monitorado durante o treino livre, em determinado trecho da pista... Desculpa, eu estou lendo tudo errado, tá? Vamos voltar aí. A posição de um carro de Fórmula 1 foi monitorada durante um treino livre. Em determinado trecho da pista, os técnicos da equipe fizeram uma coleta de dados e montaram a seguinte tabela. Foram os tempos em segundos, tá? 0, 2, 4, até o 12, de 2 em 2. E a distância em metros foi 0, 4, 16 e assim por diante. Construa um gráfico da distância com relação ao tempo, tá? S é distância ou deslocamento, ou posição, e T é tempo. Então, vamos lá. O tempo final inicial é de 0 até 12, então ele foi aqui, ó, 0, 2, 4 até o 12,
e as distâncias foram de 0 até 144. Aí, aqui no gráfico, tá? Particularmente, eu não faço assim, tá, gente? Eu, em particular, não faço assim. Eu vou colocando os números mesmos aqui, ó, por exemplo. Aqui, deixa eu fazer umas retinhas aqui, ligando. Vai ser melhor. Aqui. Aqui. Vai ficar mais fácil de nós visualizar. Eu gosto de fazer assim, com os pontos que estão aparecendo na tabela, do que fazer igual eles fazem aqui, tá? Ó, aqui vai ser o 4, depois o 10, depois o 4, depois o 16, depois do 16 vem o 36, tá? Depois vem o 64, vem o 100 e depois o 144. Eu prefiro fazer assim, que fica visualmente melhor para mim, tá? Não sei para vocês, mas para mim fica melhor. Então, eu consigo montar o gráfico usando os dados que estão na tabela. É só ligar os pontos. A gente vai fazer isso na próxima questão, daqui a pouco. Ele pede, determine a relação matemática que representa a relação, sabendo que ela é nesse formato aqui, ó, S igual a A vezes T ao quadrado. Então, de acordo com os dados, o Azinho que aparece aqui, ó, pessoal, esse Azinho aqui, ó, vamos voltar aqui em cima. Cadê? Aqui. O A da explicação, ele é justamente o valor da inclinação. No caso, o valor que está multiplicando de uma grandeza para outra. Então, vamos voltar aqui embaixo. Cadê? Aqui. Então, a partir dos dados da tabela, obtemos que o A vai valer 1. Por quê? 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, não tem nada multiplicando os valores ao quadrado. Então, significa dizer que é 1. Ou seja, S é igual a T ao quadrado. Comentário. Durante a nossa disciplina, você vai encontrar outros gráficos e relações matemáticas correspondentes. Contudo, o que a gente viu até agora é para dar uma base mais sólida para a gente poder ver os próximos conteúdos. Para mais coisas sobre gráficos, mais interpretações gráficas, tabelas, vocês vão ver em matemática, tá? Claro que aqui a gente vai ter, mas nós vamos dar um enfoque mais físico do que matemático. Certo? Tudo bem, Maria? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Vamos para os exercícios de hoje. Os exercícios 17 de hoje, para a gente encerrar aqui a nossa aula. E aí eu vou passar os exercícios 15 a 18 da parada complementar na plataforma para vocês fazerem, tá? Como tarefa de casa. Bom, questão 17. Em um laboratório, 2 pesquisadores verificam o comportamento de um gás. Mantendo sempre a temperatura constante, eles variaram a pressão a qual ele estava submetido e verificaram como se comportava o volume. Após essa análise, eles conseguiram montar a seguinte tabela. A pressão 1, né, a 1 atm, o volume é 12, a 2 atm, o volume é 6, a 3 atm, o volume era 4, e a 4 atm, o volume era 3. Aqui nós temos pressão e aqui volume. Percebam que é uma grandeza inversamente, não inversamente proporcional já de cara, mas vai ser. Mas você pode ver que elas são inversas, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, ó. Quando essa está aumentando, essa aqui está diminuindo. Então, elas são grandezas inversas. Bom, letra A pede para a gente esboçar o gráfico referente aos valores encontrados pelos pesquisadores. Para a gente montar o gráfico, a gente vai fazer aquela velha história, né? Monta aqui o eixo Y e X, e aí marca os pontos, tá? Vamos lá marcar os pontos, ó. Vou pegar aqui o preto. Aqui vai ser o 1, 2, 3 e 4. A escala aqui não vai estar precisa, tá, gente? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui em cima o 12. Aqui embaixo eu vou colocar o 6 na metade. Depois vem o 4. Depois vem o 3. Não está preciso, mas é o que eu consigo fazer agora. Vamos ligar os pontos agora para poder marcar corretamente.
Então, percebam que o 1 se conecta com o 12, então, vou conectar aqui o 1 com o 12. O 6 com o 2. O 4 com o 3. E o 3 com o 4. Pronto. Meio que marquei aqui os pontos. Ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e o último ponto, tá? Então, esses pontos aí. Por fim, a gente vai conectar eles. Ó. Se vocês conectarem, vocês vão perceber isso aqui, ó, que está decrescendo. Justamente por ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, a gente vai ter um gráfico mais ou menos com essa característica. Ó. 1, 2, 3 e 4. Alguma dúvida no gráfico? Tá de boa. Vamos para a letra B. Determine o valor da constante de proporcionalidade. Aqui em cima, a gente havia visto que quando é grandezas inversamente proporcionais, a regra é essa aqui, ó. A pressão é o inverso do volume, tá? Ou seja, uma constante dividida pelo volume. Deu uma travada aqui. Tá sem resposta. Espera aí, deixa eu aguardar. Só um pouquinho, tá, gente? Deu uma travada aí. Deixa eu vir aqui para o quadro, então. Ó, quando é inversamente proporcional, aí a gente recorre a isso aqui. Então, a letra B da questão 17. Nós temos que a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume. E aí eu posso escolher quaisquer dois valores. Ó. Por exemplo, se eu escolho o volume igual a 12, então significa que, se eu escolher a pressão igual a 12, de acordo com a tabela, não tem pressão igual a 12, né? Então, se a pressão é 1, o volume é 12. E aí eu posso multiplicar cruzado e descubro que a constante é igual a 12 atm, que é a unidade da pressão, centímetros cúbicos, que é a unidade do volume. Mas aí você poderia pensar assim, professor, mas se eu não quiser fazer com o 1 e o 12, eu posso fazer com o 2 e o 6? Pode, ó, vai ficar assim, ó, 2. E aí quando você multiplicar cruzado, 2 vezes 6, mesmo resultado. Se você fizer com o 3, ó, 3 igual a 4, multiplica cruzado dá 12 também. E o último da tabela é o 4 e o 3. Então, qualquer um desses valores que você escolher, o resultado é o mesmo. Dica, escolha o mais fácil de calcular, tá bom? Os menores. Nesse caso, 1 vezes 12 é 12, então. Mas todos vão dar o mesmo resultado. E aí, essa é a resposta da letra B.
Alguma dúvida aí, pessoal? Ou deu para entender? Tá de boa. Vamos aqui agora. Ainda está travado aqui, peraí. Deixa eu abrir de novo aqui a apostila, que deu uma travada lá. E aí nós vamos fazer a questão 18. Deixa eu ver aqui, é 18. Ó, como é 18 não tem, só tem o gráfico para a gente analisar, eu já vou fazer ela direto aqui na tela mesmo aqui. Na tela, né? Fazer ela direto aqui no quadro mesmo, que vai ser melhor. Questão 18. Uma pesquisa sobre preferência musical, realizada com 70 alunos de uma escola, revelou o resultado indicando o gráfico a seguir. Rock, nós temos 16 alunos, pop, 25, hip hop, 10, rap, 7, sertaneja, 3 e MPB, 9. Qual é aproximadamente a probabilidade de um aluno dessa escola gostar de rock? Bom, para a gente determinar a probabilidade, algo que vocês vão estudar em matemática, tá? Mas é algo que a gente tem que saber também interpretar em física, nós vamos aprender o seguinte, que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou totais, né? Vamos lá. Então, quantos são os alunos que gostam de rock? 16. Quantos são os números possíveis de alunos? 70. É o total de alunos, tá? Nesse caso aqui, ó, é o total. Esse aqui é o que se pede. É importante notar isso. E aí é só simplificar. 16 dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Fica 8 por 35. E aí a gente pega e efetua a divisão. Ó, 8 dividido por 35. Não dá para fazer exato, então coloca o zero aqui, o zero é a vírgula. 80 dividido para 35 dá 2. 2 vezes 35 dá 70, então sobra 10. Acrescento zero. Ó, quando eu acrescentar só um zero, eu não preciso colocar zero aqui, tá? Se necessário for colocar 2 zeros, aí coloca um zero aqui, tá bom? 100 dividido para 35 também dá 2, né? Dá 70 e sobram 30. Coloco o zero. E aí, deixa eu ver aqui. 8, acho que é 7. 7 vezes 5, 35 vai 3. 7 vezes 3, 21. 24. Então é 8. 8 vezes 5 dá 40. Vem 4 para cá. E 0 aqui para baixo. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. E sobra 2. Não, sobra 20 aqui. Mas aí vamos deixar esse valorzinho aqui. Aí se eu quiser saber isso aqui em porcentagem, multiplico por 100. Que aí eu tenho um resultado em porcentagem. Dá 22,8, quase 23%, tá? Então, 23% dos alunos dessa escola gostam de rock. Só não entendi por que caiu uma questão de probabilidade aqui. Bom, a ideia é só
interpretar gráfico, né? Mas já adiantando para vocês como a gente calcula a probabilidade, quando vocês forem fazer aula de probabilidade matemática, vocês já sabem como é que faz, né? Número de casos possíveis sobre o número de casos, não, favoráveis sobre possíveis. Já dá uma adiantada para vocês aí. Bom, pessoal, a parte prática da nossa aula aqui comigo já acabou, mas eu vou passar para vocês agora a atividadezinha para vocês fazerem. São as atividades. Deixa eu voltar aqui. 15 e 16 da página 28. 17 e 18 da página 32. Mas eu vou estar passando para vocês na plataforma agora, tá? E aí os que estiverem aqui podem resolver na apostila, quem estiver em casa já pode fazer na plataforma assim que eu colocar lá. Só já vou fazer agora.
Pronto, pessoal. Está no sistema, tá? Podem entrar no sistema lá para fazer. E o pessoal que está aqui na sala, podem fazer no caderno e depois vocês só passem para lá. Pode ser mandar uma foto. Ou se tiver aqui na internet, já pode fazer no sistema também. Vocês têm até 10 e... Não, 10 não, 11. 11 e 10, né? Tem 10 minutos para fazer. Então, pessoal, qualquer dúvida aí de casa, só dá um grito aí que eu tô aqui, tá?